Contos Novos, Mário de Andrade. Conto Frederico Paciência. Frederico Paciência foi no ginásio. Éramos de idade parecida. Ele pouco mais velho que eu, 14 anos. Frederico Paciência era aquela solaridade escandalosa, trazida nos olhos grandes bem pretos, na boca larga, na musculatura quadrada da peitaria, em principal nas mãos enormes, uma franqueza, uma saúde, uma ausência rija de segundas intenções. E aquela cabelaça pesada, quase azul, numa desordem crespa, filho de português e de carioca, não era beleza, era vitória. Ficava impossível a gente não querer bem ele, não concordar com o que ele falava. Senti logo uma simpatia deslumbrada por Frederico Paciência. Me aproximei franco dele, imaginando que era apenas por simpatia. Mas se ligo à insistência com que ele ficava junto dele a outros atos espontâneos que sempre tive até chegar na força do homem, acho que se tratava dessa espécie de saudade do bem, de aspiração ao nobre, ao correto, que sempre fez com que eu me adornasse de bom pelas pessoas com quem vivo. Admirava lealmente a perfeição moral e física de Frederico Paciência e com muita sinceridade o invejei. Ora, em mim sucede que a inveja não consegue nunca se resolver em ódio, nem mesmo em animosidade. Produz mais uma competência divertida, esportiva, que me leva à imitação. Tive ânsias de imitar Frederico Paciência. Quis ser ele, ser dele, me confundir naquele esplendor e ficamos amigos. Eu era o tipo fraco, feio, minha coragem não tinha a menor espontaneidade, tendência altiva para os vícios, preguiça, inteligência incessante, mas principalmente difícil. Além do mais, naquele tempo, eu não tinha nenhum êxito para estímulo. Em família era silenciosamente considerado um caso perdido. Só porque meus manos eram muitos bonzinhos e eu estourado. Enquanto eles tiravam distinções no colégio, eu tomava bombas. Uma ficou famosa porque eu protestei gritando em casa, e meu pai resolveu tirar a coisa limpo, me levando com ele ao colegial. Chamado pelo diretor, lá veio o Marista, irmão bicudo o chamávamos, trazendo na mão um burro de Virgílio em francês, igualzinho ao que me servira na cola. Meio que turtuviei, mas foi um nada. Disse arrogante: "Como é que o senhor prova que eu colei?" Irmão bicudo nem me olhou. Abriu o burro quase na cara de papai. Tremia de raiva. "Seu menino traduz latim muito bem, mas não sabe traduzir o francês." Papai ficou pálido. Coitado, arrancou: "Seu padre, me desculpe." Não falou mais nada. Durante a volta era quase aquele mutismo. Não trocou sequer um olhar comigo. Foi esplêndido, mas quando o condutor veio cobrar as passagens no bonde, meu pai tirou com toda a naturalidade os níqueis do bolsinho, mas de repente ficou olhando muito dinheiro, parado, olhando os níqueis, perdido em reflexões inescrutíveis. Parecia decidir da minha vida. Cheguei a ouvir ele dizendo: "Não pago a passagem desse menino." Mas afinal pagou. Frederico Paciência foi minha salvação. A sua amizade era se entregar. A amizade era para tudo. Não conhecia reservas nem ressalvas. Não sabia se acomodar humanamente com os conceitos. Talvez por isso mesmo, num como que instinto de conservação, era camarada de toda a gente. Mas não tinha grupos preferidos nem muito menos amigos. Não há dúvida que se agradava de mim, inalteravelmente feliz de me ver e conversar comigo. Apenas eu percebi irritado que era a mesma coisa com todos. Não consegui ser discreto. Depois da aula, naquela pequena parte do caminho que fazíamos junto até o Largo da Sé, puxando o assunto para os colegas, afinal acabei, bastante atrapalhado, lhe convencendo que era o meu único amigo. Frederico Paciência entreparou num espanto mudo, me olhando muito. Apressou o passo para pegar a minha dianteira pequena. Eu, numa comoção envergonhada, já nem sabendo de mim, aliviado em minha sinceridade. Chegara à esquina em que nos separávamos. Paramos. Frederico Paciência estava maravilhoso, sujo do futebol, suado, corado, derramando vida. Me olhou com uma ternura sorridente. Talvez havia um pouco de piedade. Me estendeu a mão, a qual mal pude corresponder, e aquela despedida de costume, sem palavra, me derrotou por completo. Eu estava envergonhadíssimo. Me afastei logo, humilhado, andando rápido para casa, para me esconder. Porém, Frederico Paciência estava me acompanhando. "Você não vai para casa já?" "Ara, estou com vontade de ir com você."
Foram 15 minutos dos mais sublimes de minha vida. Talvez que para ele também. Na rua violentamente cheia de gente e de pressa, só vendo os movimentos estratégicos que fazíamos. Ambos só olhos, calculando o andar deste transuente com a soma daqueles dois mais vagarentos, para ficarmos sempre ao lado a lado. Mas em minha cabeça que fantasmagóricas divinas, devotamente heroísmos, ficar bom, projetos de estudar, só na porta da casa nos separamos. De novo, esquerdos. Na primeira palavra que trocávamos amigos, aquele até logo torto. E a vida de Frederico Paciência se mudou para dentro da minha. Me contou tudo o que ele era, a mim que não sabia fazer o mesmo. Meio que me rebaixava meu pai ter sido operário em Mocinho. Mas quando meu amigo me confessou que os pais deles faziam só 2 anos que tinham se casado, até achei lindo. Para que casar? É isso mesmo. O pior é que Frederico Paciência depusera tal confiança em mim. Me fazia tais confissões sobre instintos nascentes que me obrigava a uma elevação constante de pensamento. Um dia, quase o odiei. Me bateu clara a intenção de acabar com aquela infância, mas tudo estava tão bom. Os domingos deles me pertenceram. Depois da missa, fazíamos caminhadas enormes. Um feriado, chegamos a ir até a Cantareira a pé. Continuou vindo comigo até a porta de casa. Uma vez entrou, mas eu não gostava de ver ele na minha família. Detestei até mamãe junto dele. Ficavam todos muito baços, mas me tornei familiar na casa dele. Eram só os pais, gente vazia, enriquecida à pressa, dando liberdade excessiva ao filho, espalhafatosamente envaidecida daquela amizade com um colega de família boa. Me lembro muito bem que pouco depois, uns 5 dias, da minha declaração de amizade, Frederico Paciência foi me buscar depois da janta. Saíamos principiavamente o costume daqueles passeios longos, no silêncio arborizado dos bairros. Frederico Paciência falava nos seus ideais, queria ser médico. Adverti que teria que fazer os estudos no Rio, e nos separaríamos. Em mim, fiz mais foi calcular depressa quantos anos faltavam para me livrar do meu amigo. Mas a ideia de separação preocupou demais. Vinha com propostas, ir com ele, estudar medicina ou ser pintor, pois que eu já vivia desenhando a caricatura dos padres. Fiquei de pensar e, dialogando com as aspirações dele, para não ficar atrás, meio que menti. Acabei mentindo de uma vez. Veio aquele prazer de me transportar para dentro do romance, e tudo foi se realizando num romance de bom senso discreto. Para que a mentira não transparecesse e onde a coisa mais bonita era a minha alma. Frederico Paciência então me olhava com os olhos quase úmidos, alargados, de êxtase generoso. Acreditava, acreditou tudo. De resto, não acreditar seria inferioridade, e foi esse o maior bem que guardo de Frederico Paciência, porque uma parte enorme do que de bom e de útil tenho vindo sido, daquela alma que precisei me dar, para que pudéssemos nos amar com franqueza. No ginásio, a nossa vida era uma só. Frederico Paciência me ensinava, me assoprava respostas nos momentos de aperto, jurando depois com riso que era pela última vez. A permanência dele em mim implicava, aliás, um tal ou qual esforço da minha parte para estudar. Naquele regime de estudo abortivo que, sem eu ainda atinar o que era errado, me revoltava. Um dia ele me surpreendeu, lendo um livro. Fiquei horrorizado, mas imediatamente uma espécie de curiosidade perversa, que eu disfarçava com aquela intenção falsa e jamais posta em prática de acabar com aquela amizade besta. Me fez não negar o que lia. Era uma história de prostituição na antiguidade, dessas edições clandestinas portuguesas que havia muito naquela época. E heróico, embora sempre horrorizado, passei o livro a ele. Folheou, examinou os títulos dos índices. Ficou olhando muito o desenho da capa, depois me deu o livro. Tome cuidado com os padres. Ah, está dentro da pasta, eles não veem. E se examinarem as pastas, pois se examinarem, acham. Passamos o tempo das aulas disfarçando bem, mas no Largo da Sé, Frederico Paciência falou que hoje carecia ir já para casa, ficando logo engasgadíssimo na mentira. Mas como eu olhasse muito, um pouco distraído em observar como é que se mentia sem ter jeito, ele ainda achou força para esclarecer que precisava sair com a mãe. Tive um desejo horrível de lhe pedir que não pedisse o livro, que não lesse aquilo, de jurar que era ínfame, mas estava por dentro que era um caos. Me atravessava o convulsionamento interior a ideia cínica de que durante todo o dia pressentir o pedido e tomara cuidado,
em não me prevenir contra ele, e dizer agora tudo o que estava querendo dizer e não podia. Era capaz de me diminuir, e afinal o que o livro contava na verdade. Se recusasse, Frederico Paciência ia imaginar coisas piores. Na aparência, foi tirando o livro da mala com a maior naturalidade, gritando por dentro que ainda era tempo. Bastava falar que ainda não acabara de ler. Quando acabasse, depois dizia que o livro não prestava, era imoral, o rasgara. Isso até mesmo me engrandecia. Mas estava um caos, e até que o ponto de esperança de Frederico Paciência ter certas revelações. E o livro foi entregue com a maior naturalidade, sem nenhuma hesitação no gesto. Frederico Paciência ainda riu para mim. Não pude rir. Senti um cansaço, e puro e impuro. Passei noites de beira-rio. Nessa noite é que todas essas ideias de exceção, instintos espaventados, desejos curiosos, perigos desumanos me picavam com uma clareza tão dura que varriam qualquer gosto. Então eu quis morrer. Se Frederico Paciência largasse de mim, se aproximasse mais, eu quis morrer. Foi bom entregar o livro. Foi sincero, pelo menos assim ele fica me conhecendo mais. Fiz mal. Posso fazer mal a ele. Ah, que faça. Ele não pode continuar aquela infância. Queria dormir. Me debatia. Quis morrer. No dia seguinte, Frederico Paciência chegou tarde. Já principiadas as aulas, sentou como de costume junto de mim. Me falou um bom dia simples, mas que imaginei tristonho, preocupado. Mal respondi com uma vontade assustada de chorar. Como que havia entre nós dois um sol que não permitia mais nos vermos mutualmente. Eu, quando queria segredar alguma coisa, era com os outros colegas mais próximos. Ele fazia o mesmo, do lado dele, mas ainda foi ele quem venceu o sol. No recreio, de repente, eu bem que só tinha olhos para ele. Largou o grupo em que conversava, se dirigiu reto para mim, para ninguém desconfiar. Também me apertei do meu grupo e fui com ele. Como que por acaso me encontrar com ele? Paramos frente a frente. Ele abaixou os olhos, mas logo os ergue com esforço. Meu Deus, por que não fala? O olho, ou procura nos olhos, lhe devorando os olhos internados, mas o olho com tal ansiedade, com toda a perfeição do ser, implorando me tornar sincero, verdadeiro, digníssimo, que Frederico Paciência aqui pecou. Baixou os olhos outra vez, tirando de nós dois qualquer exatidão. Murmurou outra coisa. Pôs o livro na sua mala, Juca. Acho bom não ler mais essas coisas. Percebi que não perdera. Fiquei numa alegria doida. Ele agora estava me olhando na cara outra vez, sereno, generoso, e menti. Foi de uma sermão-vergonhice grandiosa. Menti apressadamente com um tal calor de sinceridade que eu mesmo não chegava bem a perceber que era tudo mentira. Mas falei comprido, e num momento percebi que era Frederico Paciência, não estava acreditando mais em mim. Me calei. Fomos nos ajuntar aos colegas. Era tristeza sim o que eu sentia, mas com um pouco também de alegria de ver o meu amigo espezinhado, escondendo que eu não me acreditava, sem coragem para me censurar, humilhado na insinceridade. Eu me sentia superior. Mas essa tarde, quando saíamos juntos no passeio, numa audácia firme de gozar, Frederico Paciência não dizendo o que sentia, eu levava um embrulho bem feitinho comigo. Quando Frederico Paciência perguntou o que era, ri, só de lábios feito uma caçoada amiga, olhando de lado sem dizer nada. Fui desfazendo bem saboreado o embrulho. Era o livro. Andava, olhava sempre os meu amigo, riso no beiço, brincador, conciliador, absorvido. E de repente, num gesto brusco, arrebentei o volume em dois. Dei metade ao meu amigo e principiei rasgando miudinho, folha por folha, a minha parte. Aí Frederico Paciência caiu inteiramente na armadilha. O rosto dele brilhou numa felicidade irritada por 2 dias de trégua. E desatamos a rir. E as ruas foram sujadas pelos destroços irreconstituíveis da história de prostituição da antiguidade. Eu sabia que ficava com veneno em Frederico Paciência, mas isso agora não me inquietava mais. Ele inteiramente entregue, confessava, agora que estava liberto do livro, que ler certas coisas, apesar de horríveis, dava uma sensação esquisita. Juca, a gente não pode largar. Diante de uma amizade assim tão agressiva, não faltaram bocas de serpente. Frederico Paciência, quando a indireta do gracejo foi tão clara que era impossível não perceber o que pensavam de nós. Abriu os maiores olhos que lhe vi. Veio uma palidez de crime e ele cegou.
Agarrou o ofensor pelo gasnete e o dobrou na mão inflexível. Eu, impassível, assuntado. Foi um custo livrar o canalha. Forcejavam para soltar o rapaz daquelas mãos endurecidas numa fatalidade estertorante. Eu estava com medo, de assombro. Falavam com o Frederico paciência, o sacudiam, davam nele, mas ele quem disse acordar. Só os padres que acorreram com um alarido e um bedel atleta conseguiram apartar os dois. O canalha caiu desacordado no chão. Frederico Paciência só grunhia. Ele me ofendeu, ele me ofendeu. Afinal, todos já tinham tomado nosso partido. Está claro, com dó de Frederico Paciência, já convencidos da nossa pureza. Afinal, uma frase de colega esclareceu os padres. O castigo foi grande, mas não só falou de expulsão. Eu não falei nada, não fiz nada, fiquei firme. No outro dia o rapaz não apareceu no colégio, e os colegas inventaram boatos medonhos. Estavam gravíssimo, estava morto. Iam prender Frederico Paciência. Este soturno parecia nem ter coragem para me olhar. Só me falava o indispensável, e imediato afinei com ele, soturnizado também. Felizmente não nos veríamos à saída. Ele é detido para escrever 500 linhas por dia durante uma semana. Castigo habitual dos padres, mas no segundo dia o canalha apareceu. Meio ressabiado, é certo, mas completamente recomposto. Tinha chegado a minha vez. Calculadamente, avisei um dos colegas que agora era comigo que ele tinha que se haver. Foram logo contar, e embora da mesma força que eu, era visível que ele ficou muito inquieto. Inventei uma dor de cabeça para sair mais cedo, mas os olhos de todos me seguindo proclamavam o grande espetáculo próximo. Na saída, acompanhada de vários curiosos, ele vinha muito pálido, falando com exagero que se eu se metesse com ele, usava o canivete. Saí da minha esquina, também já calçando por muitos, e convidei o outro para descermos na várzea perto. Eu devia estar pálido também. Sentia, mas nada covarde. Pelo contrário, numa lucidez gélida, imaginando o jeito certo de mais bater do que apanhar. Mas o rapaz fraquejou, precipitando as coisas, que aquilo fora brincadeira besta dele. Aí um soco nas fuças o interrompeu. O sangue saltou com fúria. O rapaz avançou para cima de mim, mas vinha como sem vontade, descontrolado. Eu gélido. Outro soco lhe atingiu de novo o nariz. Ele, no desespero, me agarrou pelo meio do corpo. Foi me dobrando, mas com os braços livres eu malhava a cara dele, gostando do sangue que me manchava nas mãos. Ele gemeu um ai, flébil, quis chorar num bufido infantil de dor pavorosa. Não sei, me deu uma repugnância do que estava sofrendo com aqueles socos na cara. Não pude suportar. Com um golpe de energia que até me tonteou, botei o cotovelo no queixo dele, e um safanão o atirou longe. Me agarraram. O rapaz, completamente desatinado, fugiu na carreira. Umas censuras rígidas de transeuntes, nem me incomodei. Estava sublime de segurança. Qualquer incerteza, qualquer hesitação que me nascesse naquele alvoroço interior em que eu me escoachava, a imagem, mais única, exclusiva, realidade daquilo tudo, a imagem de Frederico Paciência estava ali para me mover. Eu vingara Frederico Paciência, com a maior calma. Peguei na minha mala que um colega segurava, que disse adeus a ninguém. Fui embora compassado. Tinha também agora um sol comigo, mas um sol ótimo. Diferente daqueles que me separa de um amigo no caso do livro. Não era glória nem vanglória, nem volúpia de ter vencido. Nada. Era um equilíbrio raro. Esse raríssimo de quando a gente age como homem feito, quando se é rapaz, puro e impuro. Procurei Frederico Paciência essa noite e contei tudo. Primeiro me viera a vaidade de não contar, bancar o superior, fingindo não dar importância à briga, só para ele saber de tudo pelos colegas. Mas estava grandioso por demais para semelhante fioridade. Contei tudo, detalhe por detalhe. Frederico Paciência me escutou. Eu percebia que ele escutava devorando, não podendo perder um respiro meu. Fui heróico antes, fui artista. Como que sentimento de beleza me fez ajuntar muita pouca fantasia de descrição, desejando que ela fosse bem simples. Quando acabei, Frederico Paciência não disse uma palavra só. Não aprovou, não desaprovou, e uma tristeza nos envolveu. A tristeza mais feliz de minha vida. Como estava bom, era quase sensual. A gente assim passeando os dois, tão triste. Mas de tudo isso do livro,
da invencionice dos colegas, da nossa revolta exagerada, nascera entre nós uma primeira, estranha frieza. Não era medo da calúnia alheia, era como um quebrar de esperanças insábias, uma desilusão, uma espécie amarga de desistência. Pelo contrário, como que basofientos, mais diante de nós mesmos que do mundo. Nasceu de tudo isso, nós aproximamos fisicamente um do outro, muito mais que antes. O abraço ficou cotidiano em nossos bons dias e até logos. Agora falávamos insistentemente da nossa amizade eterna, projeto de nos vermos diariamente a vida inteira, juramento de um fechar os olhos do que morresse primeiro, comentando às claras o nosso amor de amigo, como que procurávamos nos provar que daí não podíamos nos ver nenhum mal, e principalmente nenhuma realização condenada pelo mundo. Condenação que aprovávamos com assanhamento. Era um jogo de cabeças unidas, quando sentávamos para estudar juntos, de mãos unidas sempre, e de algumas vezes mais raras, corpos enlaçados nos passeios noturnos. E foi aquele beijo que lhe dei no nariz depois não, de repente no meio de uma discussão rancorosa sobre o Bonaparte era gênio. Eu jurando que não, ele que sim. Besta é você. Dei o beijo, nem sei. Parecíamos estar afastados léguas um do outro, nos odiando. Frederico Paciência recuou, derrubando a cadeira. O barulho facilitou nosso fragor interno. Ele avançou, me abraçou com ansiedade. Me beijou com amargura. Me beijou na cara em cheio dolorosamente, mas logo nos assustou a sensação de condenados que explodiu. Nos separamos conscientes. Nos olhamos nos olhos e saiu do risco que nos acalmou. Estávamos verdadeiros e bastante ativos na verdade escolhida. Estávamos nos amando de amigo outra vez. Estávamos nos desejando, exaltantes no ardor, mas decididos, fortíssimos e sadios. Precisamos tomar mais cuidado. Quem falou isso? Não sei se fui eu ou se foi ele. Escuto a frase que jorrou de nós. Jamais fui tão grande na vida. Mas agora já éramos amigos demais um do outro. Já o convívio era alimento imprescindível de cada um de nós, para que o cuidado a tomar decidisse um afastamento. Continuávamos inseparáveis, mas tomando cuidado. Não havia mais aquele jogo de mãos unidas, de cabeças confundidas, e quando for distração, um se apoiava no outro. O afastamento imediato, rancoroso deste, desapontava o inocente. O pior eram as discussões, cada vez mais numerosas, cada vez porventura mais procuradas. Quando a violência de uma briga, você é um besta, besta é você, nos excitava fisicamente demais. Vinha aquela imagem jamais confessada do incidente do beijo. A discussão caía de chofre. A mudez súbita corrigia com brutalidade o caminho do mal e perseverávamos deslumbrante fiéis à amizade. Mas tudo, afastamentos, correções, discussões quebradas em meio, só nos faziam desoladamente conscientes, em nossa hipocrisia generosa, de que aquilo tudo nos levava para infernos insolúveis, ou era o princípio de um fim. Com a formatura do ginásio, descobrimos afinal um pretexto para iniciar a desagregação muito negada, e mesmo agora impensada, da nossa amizade. Falo que era pretexto, porque me parece que tinha outras razões mais ponderosas, mas Frederico Paciência insistia em fazer exames ótimos naquele último ano. Eu não pudera me resolver a estudos mais severos, justo num ano de curso em que era de praxe os examinadores seres condescendentes. Na aparência, nunca nos compreendemos tão bem. Tanto eu aceitava a honestidade escolar do meu amigo, como ele afinal se dispusera a compreender minha aversão ao estudo sistemático. Mas a diferença de rumos o prendia em casa e me deixava solto na rua. Veio uma placidez. Tinha as outras razões mais amargas. Tinha os bailes, e havia a Rose aparecendo no horizonte. Muito indecisa ainda, se pouco menos de anos antes. Conhecêramos juntos para que nos servia a mulher. Só agora, nos 16 anos, é que a vida sexual se impusera entre os meus hábitos. Frederico Paciência parecia não sentir o mesmo orgulho de demonstração, e nem sempre queria me acompanhar. Às vezes me seguia numa contrariedade sensível, o que me levava ao despeito de não o convidar mais e a existir um assunto importantíssimo para ambos.
mas para ambos de importância e preocupações opostas. A castidade serena de meu amigo eu continuava classificando de infâncias. Frederico Paciência, por seu lado, se escutava com largueza de perdão, e às vezes certa curiosidade os meus descobrimentos de amor, contados quase sempre com minúcia raivosa, para machucar. Eu senti mais de uma vez que ele se fatigava em meio à narrativa insistente e se perdia em pensamento de mistério, numa melancolia grave. E eu parava de falar. Ele não insistia, e ficávamos contrafeitos numa solidão brutalmente física. Mas ainda devia ter razões mais profundas para aquele desagregação sutil de amizade. Desagregação, insisto, em que não ponhamos reparo. É que tínhamos nos preocupado demais com o problema da amizade, para que a nossa não fosse sempre um objeto. É pena, mas bastante exterior a nós. Um objeto de experimentação, de forma que, passado em 2 anos toda a aventura da amizade nascente, com suas audácias e incidentes, aquele prazer sereno de amizade cotidiana se tornara um caso consumado. E isso, para a nossa rapacidade necessariamente estável, não interessava quase. Nos amávamos agora com verdade perfeita, mas sem curiosidade, sem a volúpia de brincar com fogo, sem aprendizagem mais. E fora em defesa da amizade mesmo que lhe mudáramos a técnica de manifestação. E essa técnica, feita de afastamentos e paciências, naquele estádio de verdades muito preto e branco, era uma pequena, voluntária desagregação impensada, de maneira que adquiríamos uma convicção falsa de que estávamos nos afastando um do outro, por incapacidade, ou melhor, por medo de nos analisarmos em nossa desagregação verdadeira. Entenda quem quiser. No colégio, éramos apenas colegas. De noite, não nos encontrávamos mais, ele estudando. Mas que domingos sublimes, agora, quando algum piquenique detestado, mas aceito com prazer espetacular, muito fingido, não vinha perturbar nosso desejo de estarmos lá. Era uma aventura incontável, esse encontro dominical. Quanta franqueza, quanto abandono, quanto passado nos enobrecendo, nos aprofundando, e era como uma carícia longa, velha, entediada. Vivíamos por vezes meia hora sem uma palavra, mas em que nossos espíritos, nossas almas entreconhecidas se entendiam e se irmanavam com o silêncio vegetal. Estou lutando desde o princípio destas implicações sobre a desagregação da nossa amizade, contra uma razão que me pareceu inventada enquanto escrevia, para sutilizar psicologicamente o conto, mas agora não resisto mais. Esta me parecendo que, entre as causas mais insabidas, tinha também uma espécie de despeito desprezador de um pelo outro. Se no começo inventei a beleza física, a simpatia, a perfeição espiritual normalíssima de Frederico Paciência, e até agora sinto saudade de tudo isso. É certa que essa inveja abandonou muito cedo qualquer aspiração de ser exatamente igual ao meu amigo. Foi curtíssimo, uns 3 meses, o tempo em que tentei imitá-lo. Depois desisti, com muito propósito. E não era porque eu conseguisse me reconhecer na impossibilidade completa de imitá-lo, mas porque eu, sinceramente, sabei-me lá por quê, não desejava mais ser um Frederico Paciência. O admirava sempre em tudo, mesmo porque até agora o acho cada vez mais admirável, até em sua vulgaridade que tinha muito de ideal. Mas para mim, para o ser que eu me queria dar, eu corrigia Frederico Paciência. E é certo que não o corrigia no sentido da perfeição. Sinceramente, eu considerava Frederico Paciência perfeito, mas no sentido de outra concepção do ser, às vezes até diminuída das perfeições. A energia dele, a segurança serena, sobretudo aquela como que incapacidade de errar, aquela ausência do erro, não me interessavam suficientemente para mim, e eu me surpreendia imaginando-se que, se as possuísse, me sentiria diminuído. E enfim eu me pergunto, ainda até que ponto, não só para o meu ideal de mim, mas para ele mesmo, eu pretendera modificar, corrigir Frederico Paciência no sentido desse outro indivíduo ideal que eu desejava ser, de que ele fora o ponto de partida? É certo que ele sempre foi para mim comigo muito mais generoso. Me aceitou sempre tal como eu era, embora interiormente, estou seguro disso, me desejasse melhor. Se satisfazia de mim para amigo, ao passo que a mim, desde muito cedo ele principiou sobrando. Assim,
ou nós afastarmos um do outro em nossa cotidianidade, o que chamei já agora erradamente, tenho certeza, de desagregação, era mais apenas um jeito da amizade verdadeira. Era mesmo um aperfeiçoamento da amizade, porque agora nada mais nos interessava senão o outro tal como era, em nossos encontros a sós. Nos amávamos pelo jeito que éramos, tal como éramos, desprendidamente, gratuitamente, sem o instinto imperialista de condicionar o companheiro a ficções da nossa inteira fabricação. Estou convencido de que perseveríamos amigos pela vida inteira, se ela, tal, a vida, não se encarregasse de nos roubar essa grandeza. Pouco depois de formados, ano que foi de hesitação para nós, eu querendo estudar pintura, mas isso não era carreira, ele medicina, mas os negócios prendidos a São Paulo, a gente dele. Uma desgraça me aproximou de Frederico Paciência. Morreu-lhe o pai. Me devotei com sinceridade. Nasceria em mim uma experiência, uma paternidade crítica, em que as primeiras hesitações de Frederico Paciência puderam se apoiar sem reserva. Meu amigo sofreu muito, mas, sem indicar insensibilidade nele, aliás, era natural que não amasse muito um pai que fora indiferentemente bom. Me parece que a dor maior de Frederico Paciência não foi perder o pai, foi a decepção que isso lhe dava. Senti um espanto formidável, essa primeira vez que deparou com a morte. Mas fosse decepção, fosse amor, sofreu muito. Fui eu a consolar e consegui o mais perfeito dos sacrifícios. Fiquei muito mudo, ali. O melhor alívio para a infelicidade da morte é a gente possuir consigo a solidão silenciosa de uma sombra irmã. Vai-se para fazer um gesto, e a sombra adivinha que a gente quer água, e foi buscar. Ou de repente estende o braço e tira um fiapo que pegou na vossa roupa preta. 2 dias depois da morte, ainda marcados pelas cenas penosas do enterro, a mãe de Frederico Paciência chorava na saleta ao lado, se deixando conversar num grupo de velhas quando ouvíamos. Rico, com R fraco, era o apelido caseiro do meu amigo. Fomos logo. De pé na frente da coitada estava um homem de luto. Plastron nos esperando, e ela angustiada. Veja o que esse homem quer. Viera primeiro apresentar os pêsames. Conheci muito o vosso defunto pai, coitado. Nobre caráter. Mas como a sua excelentíssima progenitora poderá precisar de alguém, vim lhe oferecer os meus préstimos. Orgulho-me de ter em nosso cartório a melhor clientela de São Paulo, para ficar livre das formalidades do inventário, e mostrava um papel. É só a sua excelentíssima. Não sei o que me deu. Tive um heroísmo. Saia. O homem me olhou com energia desprezadora. Saia, já falei. O homem era forte. Fiz um gesto para empurrá-lo. Ele recuou. Mas da porta quis reagir de novo. E então o crivei. O crivamos de soco. Ele desceu a escada do jardim caicando. Outra vez no quarto, era natural. Estávamos muito bem-humorados. Continhamos o riso pela conveniência da morte. Mas foi impossível não sorrir com a lembrança do homem na escada. Deite para descansar um pouquinho. Ele deitou, exagerando a fatiga, sentindo gosto em obedecer. Sentei na borda da cama, como que para tomar conta dele, e olhei meu amigo. Ele tinha o rosto iluminado por uma frincha de janela vespertina. Estava tão lindo que o contemplei embevecido. Ele prevenciou lento, meio menino, reafirmando projetos. Iriam logo para o Rio. Queria se matricular na faculdade. O Rio... Mamãe é carioca, você já não sabia? Tenho parentes lá. Com os lábios se movendo rubros, naquele ondular de fala propositalmente fatigada. Eu olhava só. Frederico Paciência percebeu. Parou de falar de repente, me olhando muito também. Percebi o mutismo dele. Entendi por que era, mas não podia. Custei a retirar os olhos daquela boca tão linda. E quando os nossos olhos se encontraram, quase hesitei porque Frederico Paciência me olhava. Também como eu estava, com olhos de desespero, inteiramente confessado, foi um segundo trágico, de tão exclusivamente feliz. Mas a imagem do morto se interpôs com uma presença enorme, recente por demais, dominadora. Talvez nós não pudéssemos naquele instante vencer a fatalidade em que já estávamos. O morto é quem venceu. Depois de 2 meses de preparativos de que novo afastaram muito Frederico de mim, veio a separação, a última semana de nossa amizade. Não tem dúvida a última. Tudo mais foram idealismos vergonhosos, abusos de preconceito.
A última semana foram dias de noivado para nós, que de carícias. Mas não quisemos. Tivemos um receio enorme de provocar um novo instante como aquele de que o morto nos salvara. Não se trocou palavra sobre o sucedido e forcejamos por provar um ao outro a inexistência daquela irrealidade estrondosa que nos conservava amigos tão desarruados, mas tão perfeitos por mais de 3 anos. Positivamente não valia a pena sacrificar perfeição, tamanha barreira aflorada que cobriu o iodo. E sempre era o iodo mais necessário, mais real que a florada? Numa aventura insolúvel, só que agora a proximidade da separação justificava a veemência dos nossos transportes. Não saíamos da casa dele, com vergonha de mostrar ao público, sem nuanças, a impaciência das nossas carícias. Mudos, muitas vezes abraçados, cabeças unidas, naquele sofá trazido da sala de visitas que ficara ali. Quando um dizia qualquer coisa, o outro concordava depressa, porque mais que a complaisância da despedida, nos assustava demais o perigo de discutir. E a única vez em que, talvez esquecido, Frederico Paciência se atirou sobre a cama, porque o sono estava chegando. Fiquei hirto, excessivamente petrificado, olhando o chão, com tão desesperável fluidez, que ele percebeu. Ou não percebeu, e a mesma lembrança feroz o massacrou. Foi levantando disfarçado, e de repente quase gritando é que falou. Mas, Juca, o que você tem? Eu tinha os olhos cheios de lágrima. Ele sentou, e ficamos assim sem falar mais. E era assim que ficávamos aquelas horas exageradamente bravíssimas de adeus. Depois um vulto imaterial de senhora, sacudindo a cabeça, querendo sorrir, lacrimosa nos falava. Meus filhos, são 11 horas. Frederico Paciência vinha me trazer até casa. Sofríamos tanto que parece impossível sofrer com tamanha felicidade. E toda noite era aquilo. A boca rindo, os olhos cheios de lágrimas. Sucedeu até que, depois de deixado, eu batesse de novo a porta. Fosse correndo alcançar Frederico Paciência e eu acompanhasse a casa dele outra vez. E agora íamos abraçados, no desespero ínfame de confessar descaradamente ao universo que nunca existira entre nós dois. Mas assim como em nossas casas, agora todos nos respeitavam. Enlutados, mas assim como em nossas casas, enlutados na previsão de um drama venerável de milagre. Nos deixando ir além das horas e quebrar qualquer costumes. Também os transeantes tardos, farristas bêbados e os vivos da noite nos miravam. Não diziam nada, deixando passar. Afinal, a despedida chegou mesmo. Curta, arrastada, muito desagradável, com aquele trem custando a partir. E nós ambos, já muito indiferentes um pelo outro, numa já apenas pela recordação ser presença, que não entendíamos nem podia nos interessar. O sorriso famoso diz o que quer sorrir, mas está chorando, chorando muito, tudo que a vida não chorou. Então, adeus. Qual até breve. Você mesmo volta. Juro que volto. O soluço que engasgava na risada alegre da partida, enfim livre. O trem partindo. Aquela sensação nítida de alívio. Você vai andando, vê uma garota e já está no outro mundo. Tropeça num grupo que sai da estação. Desculpe, ele vos olha. É um rapaz, os dois riem, se simpatizam. Poderia ser uma amizade nova? E as luzes miraculosas, rua de todos. Cartas carinhosíssimas fingindo amizade eterna. Em mim despertava o interesse de nossas literárias. Fazia literatura em cartas. Cartas não guardadas que ficavam por aí, tomando lugar, depois jogadas fora pela criada, na limpeza. Cartas violentamente reclamadas por causa da discussão com a criadinha. Discussões conscientemente provocadas porque a criadinha era gorda. Cartas muito pouco interessantes. O que contávamos do que estávamos se passando com nossas vidas. Rico na medicina, eu na música fazendo versos. O caso até chateava o outro. Sim, tenho certeza que ele aporrinhava o que eu dizia. As cartas se espaçavam. Foi quando um telegrama veio me contando que a mãe de Frederico Paciência morrera. Não resistira à morte do marido, como um médico bem imaginara. É indizível o alvoroço em que estourei. Foi um deslumbramento explodindo em mim, uma esperança fantástica. Fiquei tão atordoado que saí andando pela rua. Não podia pensar, realidade estava ali. A mãe de Rico que me importava, a mãe de Frederico Paciência. E o que é mais terrível de imaginar, mas nem a eles o sofrimento inegável lhe importava. A morte lhe impusera o desejo de mim. Nós nos amávamos sobre cadáveres.
Eu bem que percebia que era horrível, mas por isso mesmo que era horrível. Para ele mais forte que eu, isso era indecisório, e eu me gritava por dentro, com o mais deslavado dos cinismos conscientes, fingindo e sabendo que fingia. Rico estava me chamando. Eu preciso ir. Eu vou. Desta vez o cadáver não seria empecilho, seria ajuda. O que nos salvou foi a distância. Não havia jeito de eu ir ao Rio. Era filho família, não tinha dinheiro. Ainda assim pedi para ir. Me negaram. E quando me negaram, eu sei, fiquei feliz. Eu bem sabia que haviam de me negar, mas não bastava saber. Como que eu queria tirar de cima de mim a responsabilidade da minha salvação? Ou me tornar mais consciente da minha pobreza moral. Fiquei feliz. Mandei apenas sinceros pêsames num telegrama. Foi um fim bruto, de muro. Ainda me lembrei de escrever uma carta linda que ele mostrava a muitas pessoas que ficavam me admirando muito. Como ele escreve bem, diriam, mas aquele telegrama era uma recusa formal. Sei que em mim era sempre uma recusa desesperada, mas o fato de parecer formal improvava que tudo tinha se acabado entre nós. Não escrevi. E Frederico Paciência nunca mais me escreveu. Não agradeceu os pêsames. A imagem dele foi se afastando, até se fixar no que deixo aqui. Me lembro que de uma feita, diante da irritação enorme dele comentando uma pequena que eu abraçara num baile, sem a menor intenção de trocadilho, só para falar alguma coisa, eu soltava. Paciência, Rico. Paciência me chamo eu. Não guardei este detalhe para o fim. Para tirar nenhum efeito literário, não. Desde o princípio que estou para ele para contar, não achei canto adequado. Então pus aqui porque, não sei, essa confusão com a palavra paciência sempre me doeu malestariamente. Me queima feito uma caçoada, uma alegoria, uma assombração insatisfeita.